Um salve aos alunos matriculados na disciplina Modelagem e Simulação da Produção, turma 2024/2. Meu nome é Eli, eu sou a professora responsável pela disciplina e eu estou gravando o conteúdo que seria ministrado no dia 26/8 e ao final terá uma atividade que usará a carga horária da aula do dia 28, na quarta-feira. Então vamos lá. O que diabos é simulação? Simulação é você imitar. É você imitar, fazer uma imitação de alguma coisa. E no caso dessa disciplina, a gente vai simular um sistema. No nosso caso aqui, um sistema produtivo. E a simulação ela envolve atividades de definição, de realizar um projeto, de construir um modelo conceitual e computacional do sistema que você vai estudar. A simulação também exige a definição de quais experimentos vão ser realizados com aquele modelo computacional que a gente elaborou. Como também tem uma fase de coleta de dados, para a gente poder colocar esses dados de entrada no modelo, ele gira, processa, e aí a gente vai ter as saídas. E o grande passo da simulação é justamente a gente analisar esses resultados obtidos na saída, para poder fazer alguma inferência e assim tomar alguma decisão. E esses modelos de simulação eles são presentes no nosso dia a dia, logo assim não é um conceito totalmente estranho ou distante da gente. A gente tem muitos modelos de simulação, por exemplo, para prever o tempo. Quando você, eu vou para Figueiredo esse final de semana, aí você vai lá no celular, aí vê lá aquele programinha lá do tempo, que tem uma previsão, uma simulação de como o tempo estará nesse final de semana lá em Presidente Figueiredo. E modelos de simulação também são muito utilizados nas organizações industriais para planejar uma instalação futura ou para melhorar as instalações produtivas atuais. Nós temos dois tipos de simulação: a simulação não computacional e a simulação computacional. A simulação computacional, ela pode ter dois tipos. Ela pode ser um protótipo, que não necessariamente necessita de um computador para ser realizada. Quando a gente faz, por exemplo, maquetes, né, em pequena escala de um prédio, isso é uma simulação. E também tem simulação de comportamento, que pode ser como uma aeronave se comporta dentro de um túnel de vento. Você pode desenvolver uma aeronave em uma escala reduzida e verificar, simular um túnel de vento e simular qual seria o comportamento dela dentro daquela situação, daquele contexto. E tem os modelos computacionais, que são modelos que apenas precisam de um computador para ser realizada. A gente vai trabalhar com a simulação Monte Carlo, que ela pode ser feita de forma manual, mas também a gente vai automatizar essa planilha de simulação manual e usar um Excel. Então, apesar de ser uma simulação computacional, ela já não é uma simulação onde a gente vai criar um modelo computacional para representar um sistema. Porque para a gente chegar nesse nível, a gente precisa de softwares dedicados. E no mercado, a gente tem hoje o Arena, tem o Simulate, tem o Plan Simulation, tem o ProModel e tem o Flexsim. O Arena é o mais utilizado na academia justamente porque a versão free dele, Student, ela nos libera até 300 entidades para rodar o sistema. Então a gente consegue fazer simulações com o propósito, claro, de aprendizagem maiores. O que, por exemplo, a gente já não consegue no Flexsim. O Flexsim, a versão free dele só libera 30 entidades, então o nosso espaço para fazer simulações é bem restrito, a gente só consegue fazer pequenos modelos. Eu já trabalhei com o Simulate interessante dele é porque todo o menu dele é português, então facilita a questão, né, da gente aqui entender como é que o modelo funciona.
A questão da língua ela facilita bastante essa familiarização com o programa. O Play Simulation, apesar dele ser uma ferramenta muito potente de simulação, a interface dele para simulação 3D é bem fraca quando a gente compara com o Flexim, e isso também, o Flexim está disparado aí na questão da modelagem 3D. E também o Play Simulation ele tem muita questão de programação, tem muita coisa que você só consegue fazer se você entrar na linha de sistemas mesmo do programa, ir lá e fazer alguma. Tem que ter um conhecimento prévio de lógica de programação para poder fazer algumas alterações no sistema. O ProModel eu nunca trabalhei com ele, mas ele tem também alguns cursos livres. Ele até está participando muito agora da Energep, talvez ele tenha uma maior visibilidade dentro aqui da engenharia de produção. Os modelos de simulação eles podem ser estáticos ou dinâmicos. O estático é a representação de um sistema em um determinado momento. É como se fosse uma fotografia daquele estado em um instante. E também eles podem só ser uma réplica em uma escala menor. Como, por exemplo, a gente tem aí nas lojas Avans, tem, né, uma Estátua da Liberdade. Isso não deixa de ser uma simulação. Já o modelo de simulação dinâmica, ele representa um sistema à medida que ele evolui com o tempo. Como, por exemplo, o sistema de alimentação de matéria-prima em uma fábrica. O passar do tempo, ele é um pré-requisito quando a gente está pensando em simular um sistema dinâmico. Então, a nossa definição de imitação de um sistema, ela vai ter outras palavras aí agregadas. A simulação computacional é a imitação em um computador de um sistema à medida que ele progride com o tempo. Tá, e eu estou falando em sistema, e o que é um sistema? O sistema, ele é uma coleção de elementos que são organizados para atingir algum objetivo comum. Esses sistemas eles podem ser naturais, que são sistemas que dão origem ao universo. Um átomo pode ser considerado um sistema. O sistema meteorológico de previsão de tempo e sistemas das galáxias também são considerados sistemas naturais. Os sistemas físicos já são aqueles que são resultados de projetos humanos. Uma casa, um carro, uma instalação de produção. Já os sistemas abstratos, eles são representações de estudos e pesquisas humanas. E aqui a gente tem as grandes áreas de estudo, por exemplo, como a matemática, a química, a filosofia, a literatura, a sociologia. E os sistemas dinâmicos são aqueles que representam o comportamento humano. A gente está falando agora aqui de grandes grupos, como a família, uma cidade, os sistemas políticos. Então, o Shackland, ele classificou os sistemas dessas 4 grandes áreas. Dentro aqui da nossa disciplina, a gente vai simular sistemas que são físicos, que são projetos humanos, por exemplo, uma linha de produção automatizada, por exemplo, e sistemas dinâmicos, que é o comportamento humano dentro de uma linha de produção, né? O tempo que ele pega para fazer, para se posicionar, enfim, as limitações físicas e ergonômicas do processo. Então aqui a gente vai ter uma combinação entre 2 tipos de sistema, sistemas físicos e dinâmicos, que podem ser conceituados como sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais é uma combinação de sistemas físicos com sistemas dinâmicos. E esses sistemas, eles são uma configuração de recursos que são combinados para a geração de bens ou serviços. E existem 4 grandes tipos de sistemas operacionais segundo o Wide. É a manufatura, o transporte, o fornecimento e serviços. Então, o tipo de sistema operacional, de acordo com a função que ele exerce, é a primeira
consideração que a gente tem que fazer ao se lançar em um projeto de simulação computacional. Aonde que ele vai se encaixar? Se a gente for simular uma linha de produção, é um processo de manufatura. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi um sistema de transporte. Eu simulei a rotatória do São José, que antes não tinha aquele viaduto. Então ali eu simulei um sistema de transporte. Se você for simular, por exemplo, um processo jurídico, aí já entra na questão de serviços. Mas se você quer simular, por exemplo, o transporte do gás vindo de Urucu até Manaus, aí já é um sistema operacional na área de fornecimento. Outra consideração que deve ser feita antes de você iniciar um projeto de simulação é qual é o objetivo de eu criar esse modelo. Eu obter um entendimento profundo sobre aquele sistema ou identificar melhorias de funcionamento desse sistema ou as duas coisas juntas. Geralmente, os modelos eles têm 4 objetivos. Ou você quer entender, compreender como é que funciona aquela realidade, ou você quer fazer alguma mudança naquele sistema, no funcionamento dele, ou você quer ter uma ferramenta para gerenciar aquele sistema. E quando a gente está pensando agora em modelos de simulação que são online, onde você faz alguma alteração aqui no programa e aquilo acontece lá na linha de produção, você está querendo então controlar a realidade. Um outro aspecto que também deve ser observado antes da gente começar a desenvolver um projeto de simulação, qual que é a ênfase dele? A gente vai simplificar algum aspecto dentro de uma linha de produção, dentro de uma cadeia produtiva, dentro de um sistema industrial, ou a gente vai pensar como um todo, fazer um grande modelo de simulação que represente, já pensou assim, todo o sistema econômico mundial, pode fazer algo do tipo. E esse nível de detalhamento, geralmente, ele pode ser determinado pelo propósito da análise ou do tempo disponível que você tem para coletar dados. Então, o conceito de simulação computacional pode assumir a seguinte definição: é uma experimentação com um modelo computacional que representa o sistema de operações à medida que ele progride ao longo do tempo, com o propósito de melhor compreender ou de melhorar a funcionalidade desse sistema. A simulação computacional, ela surgiu com o surgimento do computador, né? Então, na década de 50, as modelagens para fazer previsões ou simulações de funcionamento de determinado sistema eram feitas à mão, eram feitas matematicamente. E com o surgimento do computador, essas modelagens matemáticas puderam ser analisadas pelo ângulo da simulação, onde a ideia era imitar o funcionamento real de um sistema, mas prevendo o seu funcionamento no decorrer do tempo. Não se tem uma data, né, uma certeza histórica sobre qual foi o primeiro modelo computacional desenvolvido, e que ano e que data ele foi desenvolvido, por quem ele foi desenvolvido. O que a gente sabe é que os métodos quantitativos naquela época eles eram limitados devido à habilidade das pessoas de fazerem, né, grandes expressões matemáticas e à vontade dos pesquisadores em relação ao volume de cálculos que eram demandados para fazer alguma simulação naquela época. Filme que retrata muito bem essa mudança da modelagem matemática manual, na mão, na munheca, para simulação computacional é o filme Estrelas Além do Tempo. Que tem aqui um trailer, eu não sei se vai rodar na hora que eu converter isso aqui para vídeo, mas ele trata justamente isso, em como eram feitas as simulações de voo para lançamento de foguetes, né, antes, e também traz a questão da implementação em paralelo
do primeiro IBM para fazer essas avaliações matemáticas da trajetória, do lançamento do foguete. Então é bem interessante esse filme para a nossa disciplina e para esse momento histórico aí de conversão da modelagem manual matemática para a modelagem computacional. Então, senhores, o que que vocês vão fazer nessa quarta-feira belíssima de aula? Vocês vão usar essas 2 horas que a gente tem aí de aula, né, para ver aqui essa primeira parte dessa disciplina. E aí, no segundo momento, vocês vão ver esse filme, vocês vão assistir esse filme. Eu vou disponibilizar o arquivo dele para vocês baixarem. É, e vocês vão elaborar um relato escrito à mão, não quero digitado no computador, porque na última vez que eu fiz essa atividade, os alunos viraram críticos de cinema, assim, sabe? Tinham várias observações que você colocava na internet e você via que foi um crítico de cinema que fez, a pessoa foi e colocou. Por que eu quero que vocês façam à mão? Primeiro, para vocês fazerem, né? Segundo, se vocês forem copiar, para vocês terem pelo menos o trabalho de não só clicar Ctrl C, Ctrl V, mas que vocês, pelo menos que vocês leiam o que vocês estão entregando, entendeu? Que vocês leiam para escrever. E a ideia é vocês também lerem o capítulo 1, que eu vou disponibilizar do livro do Bateman, que é a simulação, e aí vocês vão responder as questões para revisão que tem ao final desse capítulo, mas considerando o contexto apresentado no filme. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer, certo? Na quarta-feira. E a entrega vai ser, claro, às 20 horas da quarta-feira. Então, a atividade já vai estar disponível lá no Google Classroom, certo? Para a entrega dos senhores.